Hoje celebra-se em todo o mundo o dia de um dos órgãos mais importantes do corpo humano, o coração. Sobre esta efeméride, eu tenho comigo a doutora Edna Manuel, é isso, cardiologista. Bom dia, doutora, como está? Muito bom dia, como está? Hoje comemora-se o Dia Mundial do Coração, então continua a ser uma grande preocupação para a saúde pública? Bom dia mais uma vez, bom dia, caros telespectadores. O coração sempre vai ser um problema para a saúde pública, vai ser uma grande preocupação. Este dia já é comemorado há mais ou menos 25 anos, né? Foi introduzido pela Federação Mundial do Coração e o objetivo é conscientizar a população sobre a importância de uma vida mais saudável para evitar as doenças cardiovasculares que matam mais de 17 milhões de pessoas por ano. Então, é uma data sempre muito especial em que reforçamos os cuidados, a prevenção cardiovascular, promovemos a criação de check-ups para evitar com que os pacientes evoluam para aqueles quadros que a gente menos gosta. Quais são as principais doenças do coração? As principais doenças do coração são o infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca, temos as doenças renais também, temos as doenças cerebrovasculares e isso é causado muitas vezes a partir de um quadro de hipertensão, de diabetes, que são esses fatores de risco que levam às doenças cardiovasculares, que muitas vezes os pacientes têm a doença, não aceitam a doença e então evoluem já para os quadros mais graves. Consegue nos dizer quais são esses fatores de risco, doutora? Fatores de risco são a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, o colesterol alto, que é chamado de dislipidemia, temos a insuficiência renal também. Então, nós temos que, para prevenir isso, nós temos que ter aquelas medidas saudáveis, né? Diminuição do consumo de sal, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, a atividade física, evitar o sedentarismo. Então, isso tudo contribui para que evitemos as doenças cardiovasculares. Quais são os primeiros sinais de uma insuficiência cardíaca? Os primeiros sinais, o sinal mais comum, o paciente vem e diz: doutor, eu estou a me sentir mais cansado do que o normal. Eu estou com dificuldade de fazer essa atividade que eu fazia bem. Eu estou com falta de ar. À noite só consigo dormir agora com 2 almofadas, antes dormia com uma. Os pés estão inchados. Quando como, me sinto infartado rápido. Então, são esses mais ou menos os sinais iniciais de uma insuficiência cardíaca já instalada. Aqui na Clínica Girassol, quantos pacientes a doutora chega a atender durante as suas consultas e qual a de maior prevalência? Geralmente, os pacientes mais frequentes na consulta são mesmo hipertensão simples. Temos alguns casos que aparecem de insuficiência cardíaca, como nós somos um leque grande de médicos, né, e temos consulta todos os dias aqui na Clínica Girassol. Em média, por dia, aparecem 3 a 4 pacientes de insuficiência cardíaca por período de consulta. Nós temos por dia de 3 a 4 períodos de consulta num dia. Mas está a aumentar comparativamente ao ano passado? Tende a aumentar? Os quadros de doenças cardiovasculares tendem a aumentar, sim, em relação ao ano passado. E a maior preocupação é que são pacientes mais jovens ainda, né? Então, hoje, já por causa desses casos, com aparecimento mais recente, em idades mais jovens, o tratamento já está a ser um pouco mais eficaz e mais agressivo, né? Antes podíamos começar, por exemplo, com uma medicação, hoje já temos que começar com 2. E temos trabalhado no sentido dos pacientes consciencializarem-se que precisam de cumprir com aquilo que a gente orienta. Para fazer uma comparação, o ano passado quantos pacientes chegava a atender diariamente, só para termos uma noção de como é que foi este aumento? Diariamente, 1 a 2 pacientes por consulta minha, né? Dos outros colegas não tenho mais ou menos a noção, mas é mais ou menos isso que aparecia de insuficiência cardíaca. Temos os internamentos que são maiores, né? Então... Dados indicam, doutora, que cerca de 20% da população sofre de problemas cardíacos. Como especialista, este número aumentou,
A percentagem se mantém, prevalece? Eu acredito que até seja mais, né? Infelizmente nós não temos muitos estudos aqui na nossa população e ainda temos aqueles casos de pacientes que não chegam a ir ao hospital, preferem fazer os tratamentos tradicionais, então eu acho que isso ainda chega a mais. E então, assim, precisamos continuar a acompanhar os doentes, a produzir estudos comparativos para termos realmente a noção daquilo que são as doenças cardiovasculares no nosso país. Durante as consultas, quais são as idades que mais recebem? Tem recebido muitos jovens? Sim, temos recebido muitos jovens. Idade por volta da quarta década até a sexta, sétima década é aquilo que a gente mais recebe em consulta. Pacientes surgem a partir dos 30 anos, né? Alguns casos temos de pacientes na década de 20 ainda, mas vão surgindo com os fatores de risco, né? Fui fazer uma avaliação, mediram a pressão e a pressão estava alta. E aí é encaminhado para nós fazermos o screening, né? Dos exames cardiovasculares e determinar realmente se o paciente já tem fator de risco, se já precisa de começar uma medicação, se já tem alguma alteração de algum órgão-alvo. A partir de que idade as pessoas devem começar a fazer exames cardiológicos ou consultas de rotina? Assim, também depende muito do perfil de cada paciente, né? Se eu tenho uma história familiar de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, AVC, infarto, então se calhar a preocupação seria maior e a partir daí dos 30 anos, mais ou menos, começar a fazer um check-up cardiológico e se o check-up inicial for normal, de 2 em 2 anos e visitando o médico para acompanhar, né? Para evitar que chegue a quadros mais graves. Mas se tivemos uma pobre história, não tivemos uma vida saudável. Então, a partir dos 40 anos, eu acho que todo mundo deveria fazer sempre um check-up cardiovascular. Um diagnóstico precoce ajuda no tratamento? Exatamente. Um diagnóstico precoce, o início do tratamento precoce pode melhorar o quadro clínico do paciente. Porque muitas vezes nós encontramos pacientes já com doença instalada, manifestação de sinais e sintomas, e o que a gente quer é manter a qualidade de vida desse paciente, evitar o internamento. E isso precisamos que o paciente colabore. Toda iniciativa começa da aceitação do próprio paciente da doença, para ele conseguir fazer o tratamento. Temos muitos exemplos de pacientes que cumprem a medicação, frequentam as consultas de forma regular, e não internam, não têm uma má qualidade de vida. E agora temos aqueles pacientes que de 2 em 2 meses estão internados porque não cumprem a medicação, não cumprem a orientação de uma alimentação saudável, de exercício físico. E já perdemos muitos pacientes jovens por causa dessa falta de cumprimento. Então, de um modo geral, doutora, qual devem ser os cuidados que uma pessoa deve ter para ter um coração saudável? São aqueles que já disse inicialmente, né? Alimentação saudável, à base de leguminosas, cereais, à base de carne branca, fruta, não é? Evitamos as carnes vermelhas, o consumo excessivo de carne vermelha, a diminuição de sal da alimentação. Nós já temos uma alimentação muito condimentada, não é? A atividade física é muito importante. É considerada atividade física regular, uma atividade moderada de mais ou menos 30 minutos durante 5 dias na semana ou de 20 minutos durante 7 dias na semana. Temos a cessação do tabagismo, não fumar é o nosso lema, não fumar. E diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, porque nós temos muitos jovens com doença cardíaca por causa do álcool. E é isso na generalidade. O índice de morte é grande, doutora? Assim, não consigo lhe afirmar, não é? Porque nós estamos numa instituição privada e o nosso leque de pacientes também é reduzido, mas por aquilo que eu ouço dos outros colegas, sim, nós temos muitas mortes por doença cardiovascular.
algumas mortes súbitas que a gente fica sem entender porquê, mas a gente pensa logo o coração ou o cérebro, né? Então, ainda precisamos trabalhar para conhecermos realmente o que é a doença cardiovascular no nosso meio. Qual é a função do coração, doutora? A função do coração, o coração é uma bomba, né? Que felizmente não explode dentro de nós, mas pode acontecer. A função é ele nutrir os outros órgãos. Ele tem a função de bombear o sangue para nutrir os outros órgãos, né? E depois é um ciclo. O sangue sai do corpo não oxigenado, vai para o coração, vai para o pulmão, é oxigenado, depois passa para o coração, para depois então nutrir cérebro, fígado, rim, as pernas, os braços e tudo mais. Essa é a função do coração. Quer deixar uma mensagem, doutora? Seja o herói do vosso coração. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria para hoje. E pedir encarecidamente aos pacientes que não ignorem os primeiros sinais de alguma situação, de algum fator de risco que contribui para o surgimento de doenças cardiovasculares. Obrigada, doutora. De nada, muito obrigada. E assim foi a nossa conversa com a cardiologista Edna Manuel, que deixou algumas dicas de como controlar, como cuidar do coração, como manter uma alimentação equilibrada, a prática de exercícios físicos. Obrigada.